Ouviremos agora o Comissário do Município de Amarante para as comemorações do centenário de Agostina Bessa Luís, Paulo Rangel. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante, no qual saúdo todos os autarcas, Senhor Presidente das comemorações do centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís, na qual cumprimento todos os membros do consórcio e, naturalmente, Mónica Baldac, a quem me ligam, enfim, laços de grande afetividade e de enorme admiração. E, finalmente, não queria deixar aqui uma palavra ao Dr. Pedro Passos Coelho, ao Dr. Francisco Assis e ao Dr. Artur Santos Silva, que, sendo todos de territórios de Agostina, são para mim inspiração ética no serviço cívico, e não queria deixar de frisar isso aqui. Senhor Presidente da República, começo por me dirigir a Vossa Excelência, que, me conhecendo das grutas do direito e dos penhascos da política, muito judiciosamente perguntará o que faço aqui. Como lembrei, neste mesmo local, a 21 de junho, a quando da criação do consórcio das comemorações, Agostina, que tem resposta para tudo, também a tem para essa pergunta. Diz em O Comum dos Mortais: há sempre um bobo sábio na política, como há um palhaço rico no circo. Calha bem começar com O Comum dos Mortais, de 97, inspirado em Salazar, ali desdobrado em duas personagens, o Marcos da Budiosa e o Mazarino. Calha bem, porque gostaria desta feita de elaborar sobre o mistério do poder em Agostina. E, para tanto, aqui juntarei Os Meninos de Ouro, de 83, em que a personagem José Matildes evoca Sá Carneiro, e Sebastião José, de 1981, que é uma biografia, ou melhor, uma agostinografia do Marquês do Pombal. Três vultos políticos em que a vertigem, a miragem e a nudez, ora erótica, ora pornográfica, do poder, vertem, pingam e jorram da pena perfurante de Agostina. Será assim, tocando as teclas dos livros, que vos proponho celebrar os 100 anos do nascimento de Agostina, que, sem exagero, é a minha escritora dileta e predileta. Agostina, que nos revela dever muito a Amarante, terra onde tudo se aprende e pouco se condena, em que cada um é profeta na sua casa e em que todos são oráculos e usam a metáfora como instrumento de trabalho ou de lazer. Deve muito a Amarante e, seguramente, a Alberto Luís, pela mão de quem a conheci, e que, mais do que o exímio jurista, era um príncipe das letras jurídicas e de todas as outras letras existentes ou sonhadas. Antes mesmo de ir a essa Agostina e o poder, tomaria 3 ângulos da sua escrita, que fazem dela um dos nomes maiores da nossa literatura, e, no dizer de António José Saraiva, na prosa, mesmo o maior de todos eles. Do ângulo do seu saber multitudinário, nas artes, nas letras, na filosofia, na história, na religião, na ciência, de uma erudição indomável, que com um ritmo ou algoritmo calidoscópico aflora nos cantos, nas vielas, nas esquinas de cada página. Rabelais atrai Madame Curie. Aristóteles convoca o Marquês de Sade. Afrodite provoca Maquiavel. Como escreve lapidarmente em Os Meninos de Ouro, a páginas 80, tudo o que é novo é da competência, da imigração do que é clássico. De outro ângulo, a profunda encarnação social, económica, cultural da criação e da maturação das personagens. A criação de todos os seus Adões e Evas passa pelo roubo bíblico da costela, mas de uma costela sociocultural. Em Agostina, há uma tensão e um transe permanente, igualdade-desigualdade. A condição familiar,
a fortuna à vida e o lugar social são os marcadores genéticos de cada personagem. Mais à Montesquieu e à Tocqueville do que à Comte ou à Marx. A mitologia agostiniana é radicalmente sociológica. Seja luta ou seja ordem, é também uma literatura de classes. Ou dito de forma prosaica e telúrica, tudo é terra, tudo é ventre, tudo é chão, tudo é casa. De outro ângulo ainda, logo mais marcante, porque define aquilo a que já chamei uma literatura digital avant la lettre, a sua escrita é essencialmente oracular, aforística, proverbial. Em cada página há uma sentença, uma máxima, um dito sapiencial que perscruta as entranhas e os fluidos, espessos, mas não tangíveis, da alma humana. Uma frase só, pode justificar a página, o capítulo ou até o livro. As suas personagens não agem, falam, não ferem, proferem. Elas não são, elas dizem. Dizem e deixam-na dizer. Quiçá, em pacto clandestino com o Paráclito, Agostina captou e capturou a inspiração bíblica e encheu-nos de versículos satânicos, angelicais ou até humanos. Agostina não é poeta de versos, mas é, e meço bem as palavras, a poetisa dos versículos. Indo agora afoitos à fenomenologia do poder, guardada naqueles 3 livros sobre homens carismáticos, toquemos as teclas e carreguemos nos pedais desse saber délfico e oracular debitado na poesia prosada dos versículos, que nos diz sobre a guerra, que é o poder coreografado. A história oferece uma visão de medo e de terror, mas ela é sobretudo agitada por esta tempestade funesta e silenciosa da incerteza do dia da manhã. Adverte os mais incautos. A crise, imputada a fatores económicos e demográficos, era, como em todos os tempos, causada pelo fim de uma época clássica. E faz pedagogia. A revolução é um privilégio dos intelectuais. A guerra é uma aliança tácita com as origens. A revolução precisa de convicções. A guerra precisa de circunstâncias. Lembra sobre a necessidade. Nunca se evita a guerra, senão para a trocar por suspeitas que jamais se apagam. Pois até nos diferentes individuais, os ódios nascem mais das suspeitas do que dos agravos. Para quem ainda não tem entendido o que agora nos envolve, diz: se as palavras podem curar as loucuras de um povo, só a violência pode vencer a loucura de um príncipe. De resto, numa escala mais geral, esclarece: não é a justiça que nos dá segurança, são os punhos, e nem sequer nos conforta ou sossega. O poder, se não é por natureza sanguinário, é-o por conversão. Que nos diz sobre a ambição que essa é o poder fermentado. As orações dos ambiciosos têm a força de uma tempestade. Tudo agitam e algumas delas tudo destroem. Em consonância recorda: todo o trabalho de um ambicioso é o da ocultação. E Sebastião José falava muito, como todos os que têm algo a esconder. Que ninguém se engane. Na frase da política, a moderação não é mais do que um nome. Os soberanos querem sempre o que podem, clarificando a disposição do ambicioso. Era um prodígio de obstinação, dispensava a glória para não se distrair da responsabilidade. E lembrando Salazar, mantinha-se no poder
porque fizera da rotina uma forma de imaginação, que vale a pena glosar com: é um velho do Restelo que toma aspirinas quando devia tomar medidas. Tudo isto nunca descurando a distração do povo. O desinteresse dos adeptos age sempre na direção da ambição dos líderes. Que nos diz sobre o carisma, que é o poder encantado. Não basta ter talento, é preciso ter licença para isso. A licença para o talento de Sebastião José foi-lhe outorgada pelo terremoto. Sem esse cataclismo enorme, nunca passaria de um arrivista contratado para conceder alvarás. Ao que acrescenta: o gênio pode mais do que o conselho, mesmo quando a sorte intervém. E que nos diz sobre a prudência, que é o poder calculado. Em política, às vezes é um grande favor ficar quieto. Dito de outro modo, os homens de mando gostam de sobriedade. Limitando os prazeres, concedem a si mesmo um festim de vontades. Mas, em contrapartida, diz: pela precipitação, protegia-se da angústia. A precipitação salvou da angústia. E daí que alvitre: as castanhas quentes podem rebentar na boca, mas são as mais fáceis de descascar. Mas volta sempre às cautelas. Evitava os grandes rancores, cedendo às pequenas iras. E até com paninhos quentes, deixava-se muitas vezes manobrar para não ter que descobrir paixões. O que equivale a dizer: depositava nele uma confiança lúcida, que era o mesmo que esperar as traições sem se achar à sua mercê. Passando da manha à manobra, sabia que o adversário é necessário para que se consume a união entre a esperança e o desespero. E da manobra passava ao aviso: quando se ameaça, há menos probabilidade de ser escutado do que quando se pressagia. Sempre guardando de Maquiavel a lição: e se não tem amigos, tem inimigos que o temem, o que equivale a ter amigos. A ponto de se alcandorar à perversidade. Morria-se de pena, pena que era a cólera dos delicados. E que nos diz sobre a condição política, que é o poder estacionado. Devia ser homem paciente, como são os que aspiram longe, ou ao céu ou ao poder. Poder que é o céu aos quadradinhos. Um céu feito doce e carne. Quando quase foi possível convencê-lo a fazer governo, ele disse: tenho as qualidades, mas faltam-me os defeitos. Na verdade, são muitos os que disto compartem. Sentia-se atingido pela filosofia dos grandes. O poder pode faltar-lhes, mas não a história. Como esclarece Sebastião José, ele próprio: a política já não assassina logo, ela mata lentamente. E remata Agostina, muitos anos depois, com a sua afável crueldade: em política não há mortos, há sobreviventes. Vai longa a dança das citações. Chegou à altura de parar com a diversão, que foi mais passeata do que digressão. Agostina escreve, e escreve-nos sem inocência, consciência, com intenção. Escreve-nos mais com metaconsciência, tanto e tão forte que no miolo da trava novelesca nos lembra: só o interior de uma linguagem pode descrever um sistema. Mais do que a significação verbal, a linguagem é a transmissão do espírito. Esta metaconsciência é tão envolvente e tão omnipresente, tão reflexa e hiperreflexa de si mesmo e dos espelhos do leitor, que aquela alegoria da literatura digital avant la lettre pode ser atualizada e reconvertida no que hoje se chamaria
com mais pompa, mas com mais propriedade, o metaverso. Sim, Agostina não é uma criadora de mundos ou de universos. Agostina é a inventora dos metaversos, em que nos mergulha e nos afunda, abrindo aqui e ali, em cada frase ou sentença lapidar, buracos negros, que são os atalhos para novos e infindáveis metaversos. Agostina é imersão. Imersão nas essências, na essência. Imersão, interiorização. E por isso pôde também nos Meninos de Ouro, a páginas 50, definir o luxo. O luxo é isto, o essencial interiorizado. Esses mergulhos íntimos, em que luxuosa e libidinosamente nos afundamos e nos afogamos, são as centelhas da perenidade, da eternidade, da infinitude que ela nos quis dar. Ela que muito cedo buscou e encontrou o tempo perdido que Proust não soube nem quis alcançar. E assim nos conseguiu oferecer a melhor definição de tempo com que alguma vez me deparei e que, mais do que qualquer outra, nos desvenda e nos revela Agostina. Cito, pois, com orgulho, com arrojo e com medo, a página 182 de O Comum dos Mortais. O tempo é o atraso da eternidade.